Você vive a vida dos seus sonhos ou pensa que nada acontece para você? Seja muito bem-vindo ao Relembrando Quem Você É. Aqui nesse espaço eu vou falar de temas, histórias e assuntos que ajudem você a se lembrar do seu potencial e a manifestar a vida dos seus sonhos, a criar uma vida melhor. E o tema de hoje é manifestação. O que é manifestação? O termo manifestação é o conceito de que nós criamos a nossa vida através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. No dicionário, a palavra manifestação significa ato de dar a conhecer, revelar. Portanto, nós vamos compreender os 4 passos básicos para co-criar na nossa vida aquilo que nós desejamos, para compreender. O primeiro passo é compreender que nós somos co-criadores. Nós temos um átomo que habita a câmara do nosso coração, que é chamada de centelha divina e que dá vida a tudo. Nós somos uma centelha no mar de luz. Eu e o Pai somos um, era o que Jesus dizia, e manifestava e co-criava de forma instantânea, porque ele passou do estágio de fé para acreditar e assim ele manifestava, ele precipitava. Então nós vamos ver que a palavra manifestação, se a gente pensa que tudo é energia, vamos pegar a palavrinha manifestação. Se a gente pensa man, em sânscrito quer dizer mente. Fest, celebrar, ação, manifestação. O conceito de manifestação mostra uma mente que confia, que celebra antes mesmo de ter e precipita através da ação. E hoje eu vou trazer para vocês esses 4 passos que são necessários para manifestar. E nós vamos perceber que essa magia já está dentro de nós, já está naturalmente na nossa vida cotidiana. Então, os 4 passos da manifestação são querer, acreditar, agir e manifestar. E eu vou trazer para você por que esses passos já existem, por que essa magia já está dentro de nós. Nós vamos ver que simples atos do dia a dia estão implícitos esses 4 passos. Vamos pensar na metáfora da criança quando começa a andar. Então, vamos pegar a criancinha. Ela começa a olhar em volta e ela vê as pessoas caminhando, então ela quer caminhar. Começa desse lugar do querer. Ela quer caminhar. Então, a partir daí, ela olha para os adultos e ela percebe, olha, é possível caminhar, essas pessoas estão caminhando, então ela acredita. Eu vou esmiuçar cada passo desse, mas é muito importante ter essa clareza que para manifestar, você precisa acreditar. E aí ela vai para o terceiro passo, que é agir. O que a criancinha faz? Ela começa arrastando, depois ela engatinha e depois ela, o que acontece? Ela cai, levanta, ela para no meio do caminho? Não. Ela persevera e aí finalmente um dia ela manifesta, ela caminha. Então nós podemos perceber nessas metáforas como que é natural esses 4 passos. E esses 4 passos estão também intrinsecamente ligados aos 4 elementos da natureza. E nós vamos falar um pouquinho de cada passo e de como que esses passos estão conectados aos elementos da natureza.
Nós podemos também pensar numa outra analogia que seria um bolo, a confecção de um bolo. Você deseja fazer um bolo para o aniversário de alguma amiga? Ou você quer comer aquele bolo? Então, primeiro é o querer. Você quer fazer o bolo. E aí, a segunda etapa, acreditar. E é simples, né? Você acredita porque você já comeu bolo, você já foi em festa, você já comeu bolo no café da manhã. Então, o bolo existe, é muito fácil para você. E aí você passa para a terceira etapa, que seria o quê? Agir. E aí o que você faz? Bom, se você já sabe fazer bolo, você vai na mercearia, compra os ingredientes para fazer o bolo. Se você ainda não sabe, você vai abrir o Google, vai pegar receitas ou vai ligar para a vovó ou para a mamãe, pede a receita e compra os ingredientes, faz, atua e o bolo fica pronto. Manifesta o bolo. Então, vocês estão percebendo que naturalmente nós já estamos trabalhando com esses 4 passos na nossa vida sem perceber? Então, o convite aqui hoje é que você compreenda cada vez mais esses passos e que você possa escolher ativar esses passos de uma forma consciente para criar a realidade que você deseja, para manifestar a vida dos seus sonhos. Ou você está simplesmente vivendo, cumprindo a sua obrigação. Porque outro dia eu estava num lugar e eu gosto de perguntar, né, às pessoas, você tem sonhos? Né? Qual é o seu sonho? E a pessoa simplesmente respondeu, não, nesse momento eu me sinto com os meus sonhos realizados, eu não tenho mais nenhum sonho. Eu criei as minhas filhas, elas estão se dando bem na vida, então não tenho nenhum sonho. E aqui a gente percebe claramente que essa pessoa não fala dela. Ela simplesmente entrou naquele papel de mãe, né? E o papel de mãe a gente tem que criar os filhos para se dar bem na vida. E então ela se dá por realizada com os filhos, né? E não tem uma vida própria. Então aqui o convite é que você compreenda que, ok, né? Como mãe a gente tem um papel, mas a gente não se resume a só ser papéis na vida de outras pessoas. Que o principal aqui de estar, de escolher estar vivo nesse momento é tomar a nossa vida nas nossas mãos. Tem uma história que conta, né, que uma pessoa morreu e aí chegou lá no céu, né, e tinha aquelas pessoas que estavam lá perguntando. E aí a pessoa perguntou, não o que você fez para o outro, mas o que você fez da sua vida? Então você já parou para pensar? Se você pensa em você? Se você realmente observa quais são os sonhos que você tem, o que você quer realizar na sua vida? Então nós vamos falar agora desses 4 passos mais detalhadamente para que nós possamos escolher manifestar uma vida de realização, uma vida de plenitude. E quando nós vibramos essa plenitude, é como uma pedra que cai no lago. Todo o entorno, inclusive filhos, inclusive marido, inclusive pessoas que trabalham com você, vão ser tocadas, inspiradas pelo que você é. O São Francisco dizia, toma cuidado com a sua vida. Ela pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler. Então é sempre importante a gente olhar. E eu? Eu estou feliz? Eu realmente estou pronto? Pronta? Porque isso são 2 perguntas que você deve se fazer quase que diariamente. Por quê? Para que a gente se lembre da promessa de Cristo. E o que ele disse? Eu vim para que tenham vida plena. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza, que a gente não está aqui para sofrer. Isso é um estágio muito básico, muito primordial. Quando você toma consciência que você é co-criador, não tem mais sentido você ficar deixando que a vida te leve. É você que precisa realmente ser autor da sua vida.
nós vamos perceber, né, agora cada vez mais, nós estamos no tempo que fala que ia chegar um tempo que a verdade ia ser dita do alto dos telhados. E o que quer dizer isso? Até a física quântica, né? Nós estamos tendo a ciência já trazendo a clareza disso, que nós criamos a nossa vida a partir dos nossos pensamentos. Então o pensamento gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. E a manifestação é um resultado. Então vamos entrar nesse primeiro ponto do querer. Você se permite desejar, querer alguma coisa? Ou simplesmente você pensa, eu não vou conseguir mesmo, então tá bom assim. Não, tá ótimo, né? Tá boa essa casinha, essa vidinha. Então, é muito importante, né, que a gente realmente perceba até onde que a gente se permite, ao menos, desejar, querer. É uma coisa incrível. A gente pensa que, não, eu quero. E é importante começar a colocar realmente luz, sabe, sobre essa questão. Porque muitas vezes a gente não tem o que a gente quer, porque primeiro, a gente nem sabe o que a gente quer. Algumas vezes é por isso, eu não vou querer porque eu não vou conseguir, então eu prefiro ficar nessa zona de conforto e nem quero. Outras vezes a gente está confuso, nem sabe o que a gente quer. E aqui vale trazer uma dica. Quando a gente não sabe o que a gente quer ou tem essa dúvida, é importante que você pense nas coisas ruins que você viveu, nas experiências desagradáveis. Para que essas experiências existem? No mínimo para isso, para você conhecer o que você não quer. E quando você sabe o que você não quer, você pode olhar para o que você quer. Bom, se eu vivi isso, eu não gostei, então eu quero isto. Então olha para tudo que você viveu e que foi ruim, que te fez sofrer, e pensa, o que é o oposto disso? Isso já ajuda, porque é muito importante que nós tenhamos realmente esse anseio de evoluir, que a gente possa querer não só, né, coisas materiais, mas que a gente possa desejar, evoluir e ir além do que a gente já é nesse momento. Isso é o natural da vida, expansão. O universo está sempre em expansão. A evolução ela é contínua, não importa se é aqui ou em qualquer outro lugar. Todos os seres que nós conhecemos como deuses, né? Como Jesus, Buda, todos eles continuam evoluindo. Eles não pararam. E assim é também conosco. E uma coisa também que é importante e que eu coloco em outros vídeos é essa questão do que a gente chama de duas formas de desejar que não ajudam. Dois quereres que não nos coloca realmente nesse ponto para manifestar a nossa vida. Um é o que a gente chama de desejo tenso e o outro é o não desejo, que é, gente, mais uma vez, o 880. Eu estou sempre batendo nessa tecla, né? O Buda trouxe o caminho do meio. Lembra? O Buda estava lá meditando, sentado na beira de um rio, e passa um barco e tinha um cara tocando, né? E aí o professor dele virou e falou, afina a corda. Se você deixar a corda muito frouxa, ela não toca, e se você apertar demais, ela arrebenta. Então é isso. Não adianta a gente ficar nem no nada, nem no tudo, nem no 8, nem no 80. E também eu falo, né, dos papéis da codependência, e nós vamos observar que sempre essas posições, ou muita rigidez ou desistência, elas ainda falam da criança ferida dentro de nós, da criança que não se individuou e se tornou adulto. Então, muitas vezes, né, nós vamos ter um desejo tenso. O que é importante a gente saber? Entre o desejo, o querer e a manifestação, existe todo esse espaço, né? A gente fala aqui do acreditar, do agir e manifestar. Então, esse espaço aqui é um espaço de comprometimento e aprendizado. E quando eu tenho um desejo tenso, o que é um desejo tenso? É um desejo que nasce do medo. Esse desejo, ele é fruto dos traumas que a gente viveu na infância
então a gente não teve os nossos desejos, as nossas necessidades atendidas, então o que tem lá dentro de mim? Ah, isso não vai acontecer, não adianta eu querer. Então esse desejo tenso, ele vem de um lugar de desconfiança, de um lugar de não acreditar, de descrença, né? Então é um querer muito tenso. E o que seria isso? É quando eu quero alguma coisa e a primeira coisa que parece com aquilo que eu quero, eu seguro. E vamos então raciocinar em termos de, vamos pensar num relacionamento. Imagina, uma pessoa deseja, né, estar naquele momento que ela quer encontrar um companheiro, né? E então aparece alguém, ela nem pensa, ela nem olha para a pessoa direito e ela agarra aquela pessoa. O que acontece, gente, quando a gente faz isso? Porque nós estamos experimentando algo baseado no medo. E nós, né, sabemos, eu já trouxe isso também em vários vídeos, que só existem duas forças que controlam o universo. Todas as outras derivam delas. E qual seria? O amor e o oposto do amor, que é medo. Então, tudo que nasce do medo cria sofrimento. E aí, não vai dar certo, né? O relacionamento provavelmente vai fracassar. E aí a pessoa cai no outro tipo de querer, de desejo, que também não ajuda. Que é o quê? O não desejo. E como que seria isso? Depois da experiência, né, dessa relação confusa, a pessoa fala, quer saber? Não quero mais saber de homem, dá trabalho demais, eu agora vou trabalhar. Quero agora ficar independente. Vocês conhecem essa história? Já aconteceu com você? Então, e aí se você escolhe isso, você se fecha nessa capa de orgulho e você não faz mais nada. Você paralisa, você desiste. E aí não vai manifestar, porque você não atuou, né, com esse passo, que é primordial, que é o primeiro, que é o querer. E aí o querer vai exigir de nós abrir mão dessas defesas e realmente falar, eu quero. Eu tenho muito medo, mas eu quero. Eu continuo querendo. Então, aqui, gente, a gente fala, né, de que esse é o primeiro passo. Então, quando você quer, o que é a frase que Jesus traz? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse querer precisa estar implicado do começo ao fim. Às vezes, você vai mudando a forma, o querer vai refinando, né, a sua intenção. Mas é muito importante que você não desista, não deixe de querer. E aí nós vamos para a segunda etapa da manifestação, que é o quê? Acreditar. E o que seria, né, esse passo de acreditar? Já foi dito que manifestação é dar a conhecer, é revelar. Então, isso diz que quando você quer alguma coisa, isso já existe. Você só tem que dar a conhecer, você só tem que revelar. É sempre de dentro para fora. E aqui, o acreditar é algo que a gente precisa começar a entender. O que seria fé? Fé é você acreditar em algo que você, de repente, nunca viu. E por que começa com a fé? Porque quase tudo que nós queremos manifestar na nossa vida ainda não existe, não é? Você só deseja algo que você não tem. Você já pode ter visto com alguém, né? E isso te ajuda. É mais fácil você manifestar coisas que você está vendo o tempo todo. Por isso, né, que todos os livros, gente, de manifestação, eles falam: diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Então é muito importante que você comece a se associar a pessoas que já têm aquilo que você quer manifestar na sua vida. Porque fica mais fácil você sair da fé e entrar no conhecimento. Né? Assim como a criança olhou os adultos caminhando, tá aí. Então eu só preciso me deslocar no tempo, porque o que essas 4 palavrinhas, querer, acreditar, agir e manifestar, têm em comum, gente? Elas são verbos. E verbo traz movimento, deslocamento, né, no espaço. Então, aí nesse momento
o acreditar fica mais fácil se você está rodeado de pessoas que já têm aquilo que você está buscando. Porque fica implícito, fica mais fácil você sair da fé e entrar no conhecimento. Ah, isso acontece. Pode parecer muito simples, mas muitas vezes, né? Eu já atendi, por exemplo, uma pessoa que foi no consultório buscando manifestar um relacionamento. Né? Ela é uma mulher, ela queria um homem na vida dela. E ela falou comigo, Cristina, tá muito difícil. Os homens só querem usar a gente, eles não estão querendo compromisso, eles não estão querendo casamento. E aí, como que a gente faz? Porque se ela tem essa crença, se ela não acredita nisso, pronto, acabou, ela não vai manifestar. Então eu falei, olha, vamos começar a cancelar essas crenças, a mudar essas crenças, porque aí em todos esses passos, é importante que esse espaço entre o seu desejo e a realização, você vá trabalhando essa reprogramação. Porque se é o nosso pensamento que cria um sentimento, que cria uma ação e, finalmente, manifestação, você vai ter que ir se reprogramando. Então, eu disse para ela, faz o seguinte, vou te dar um exercício. Depois de mudar algumas crenças, fazer alguns downloads de sentimentos nela através do Theta Healing, eu disse para ela, vai lá na igreja de Lourdes e tenta marcar um casamento, tenta marcar seu casamento lá. E aí, pergunta para eles quanto tempo falta. E aí, na semana seguinte, ela falou, Cristina, tô impressionada. Eu falei, o que aconteceu? Eu fui lá na igreja e falei, moço, eu queria marcar meu casamento e tal. Ela falou, olha, eu tenho vaga para daqui 3 anos, serve? E aí eu falei, tá vendo? Isso quer dizer que sim, tem homens querendo compromisso. Porque as pessoas lá estão casando, né? Então, é muito importante que a gente faça esse exercício de expansão, para que a gente vá, em primeiro lugar, criando. Porque para manifestar, não é que nem o São Tomé. Aqui, gente, é o inverso. Não é ver para crer, é crer para ver. Mas se você tem pessoas na sua vida que já estão manifestando aquilo que você quer, é mais fácil, né? Porque ali já está. Muitas pessoas já fizeram isso. Então, fica mais simples. Por isso que é importante você se associar com mais pessoas que estão vibrando como você, que estão desejando ou já tendo. E aí nós precisamos sair da vaidade. Porque muitas pessoas, se estão na insegurança, o que elas fazem? Elas querem andar só com pessoas menores para elas se sentirem as tais. E aí não sai do lugar, né? Então é muito importante que a gente realmente tenha pessoas que nos desafiem. Tenha pessoas que nos estimulem a ir além da zona de conforto que a gente já está. E aqui também, gente, nesse passo de acreditar, é muito importante você saber quem você é. Você sabia que você é Deus em ação? Isso não sou eu que estou dizendo. Já na época de Jesus ele dizia, sois deuses. E ele falava, eu e o Pai somos um. Então é muito importante, em primeiro lugar, você saber quem você é. Você é uma centelha divina nesse mar de energia. Você é um ser magnífico de infinitas possibilidades. Então, a partir do momento que você tem essa clareza, você precisa começar a agir. E o que é agir? No dicionário, gente, o termo agir, ação, é produzir um efeito. Então, para produzir um efeito, você precisa dar um passo, você precisa tomar providências. É como aquela moça, ela foi lá na igreja para saber, isso foi um passo, isso é uma ação. E qual seria o próximo passo para aquela moça, por exemplo, né, do encontrar o companheiro? Desloca, ela precisa ir em lugares que ela possa encontrar essa pessoa. Hoje aí tem vários, né, vários aplicativos, mas a pessoa, não, eu não quero, isso não é para mim, se cerca e entra naquele lugar do orgulho, né, como eu disse, de defesa, porque a pessoa não quer sofrer. E ela fica sempre achando, né, que repete o dia de ontem, vai ser de novo a mesma coisa. E por que a gente pensa assim? Porque a gente ainda não concebeu que fui eu mesma, que criei a experiência. Então, a autorresponsabilidade é o que nos liberta. É esse autoconhecimento que vai nos libertar.
E aí você pode olhar para aquele relacionamento que deu errado e fala, poxa, mas eu não me amava. Eu me odiava e ficava achando que era obrigação do outro me amar quando eu não me amava. Como que ia dar certo? Então aí você pode, opa, mas agora eu estou cultivando, né, esse auto-amor, eu estou melhorando a minha autoestima, então vai ser diferente. Claro que vai. Agora, fazer a mesma coisa achando que vai manifestar uma coisa diferente, isso é tolice, né? Então esse é o ponto. E o agir, ele vai preparar você, na medida que você atua, que você se desloca, que você toma providências, que você se mexe. O que está acontecendo? Gente, os átomos é frequência, é vibração, tudo está vibrando, tudo muda o tempo todo. E se você fica achando que vai ficar paradinho e as coisas vão fluir, não, você só vai criar resistência e daqui a pouco vai vir algum sofrimento para tirar você do lugar, porque esse é o propósito da vida. Energia em movimento. O tempo todo, né? Se a gente pensa o que é emoção, é energia em movimento e tudo está em movimento, tudo está em evolução. E aí, gente, quando a gente fala de ação, não adianta você, pensa, visualiza e não faz nada. Fica lá sentado, prega a bunda na cadeira e fica esperando cair do céu. Vai acontecer? E aqui a ação pode nem ser alguma coisa de você levantar e caminhar, mas pode ser a simples ação de visualizar. A simples ação de fazer uma lista agradecendo aquilo como se já tivesse acontecido. Porque como que é a frase, né, que hoje foi criada a oração quântica, se perdides ao Pai, crendo que recebereis, né, receberás. Ou crendo que já recebeu, receberás. Então isso é uma ação enorme. Desenvolver realmente essa fé. Isso é ação. Procurar ir em lugares que tem mais pessoas já se realizando, isso é ação. Até o Geraldo Vandré sabia disso, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso, gente. Quem sabe faz a hora. Ação. Isso é o terceiro passo da manifestação. E, finalmente, se você passa por esses 4 passos, por esses 3 passos, né? Queira, acredite, haja, e aí a coisa manifesta. E vocês perceberam que para a criança foi quase como se fosse uma mágica. E a manifestação na nossa vida é mais ou menos assim. É uma precipitação, né? Porque essa palavra manifestação, mais uma vez, né? A gente lembra mente, festa, celebração, ação. A manifestação, ela é uma mistura de você agir, já celebrando o que você vai ter, focando a sua mente naquilo que você deseja. E aí, um passo que é muito importante para permitir que essa manifestação aconteça na sua vida é você se abrir para receber. Receber é o passo muito importante com relação à manifestação. Lembra que eu disse que esses 4 passos eles estão intrinsecamente ligados aos elementos da natureza? Então o querer tem a ver com fogo. Vocês já viram, gente, que quando você, por exemplo, você olha para uma pessoa e você deseja uma pessoa, você quer aquela pessoa, você fica, uau, daquele fogo, você se apaixona. Então o querer, ele tem a ver com o elemento fogo. E é importante que você acenda esse fogo, porque esses 4 elementos é que dão vida à matéria, aqui dentro do nosso universo, a tudo no universo. Quando você pensa no acreditar, você pode pensar no elemento ar, que se de alguma forma, quando você tem fé, você acredita, você está realmente entusiasmado pela vida e você começa a se associar. O vento, ele vai penetrando em todos os lugares. O vento, ele fala do chakra laríngeo, da expressão, da comunicação. E o primeiro passo do sair do fogo, né, que você precisa entrar no novo, se jogar no abismo do desconhecido,
que é o querer, você fala, eu quero de qualquer jeito, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero. Aí você entra nesse segundo passo do acreditar, que é o vento. E você vai começar a soprar e falar, olha, eu queria isso, como que eu faço para conseguir isso? E você vai desenvolvendo aí a sua fé, né, o seu acreditar nesse elemento ar. Ele é etéreo, ele não é, né, palpável. E aí, finalmente, se você pensa na ação, no agir, você pode conectar ele ao elemento terra. A planejamento, a organização, né? E a terra é isso, você vai plantar a semente ali e a terra vai brotar. Então, a terra já é mais palpável, a ação já é mais concreta. E a manifestação, a gente pode pensar na manifestação como água. E o que a água fala? A água fala de fluxo, de adaptação, de receber. Para você manifestar alguma coisa na sua vida, você precisa estar aberto para receber. Você precisa se sentir merecedor. Porque não adianta você ir buscar uma água da chuva com a panela de boca para baixo. Se você não realmente estiver preparado para receber, você não vai manifestar. Você faz todos os passos, a gente não vê quantas pessoas, gente, que tem essa clareza do querer, acredito, trabalha, mas não vê o resultado. Por quê? Porque essas pessoas podem estar lotadas de crenças de não merecimento, né? Ou de que não é capaz, ou que não sabe mesmo receber. Porque, gente, a gente pensa que dar é a coisa mais linda e mais importante. Receber é dar oportunidade que o outro, muitas vezes, mostre a dignidade dele para você. E você permite que esse outro seja tão grande quanto você? Ou você fica só doando para se sentir superior? Por isso que às vezes a gente não manifesta muitas coisas na nossa vida, porque a gente não começa nem querendo, porque falar, ninguém vai me dar mesmo, porque se a gente teve experiência negativa com esse receber, a gente se fecha e fica só doando. Muitas vezes, quem doa muito, não necessariamente é a pessoa tão evoluída, às vezes essa pessoa está muito insegura e ela está querendo ser reconhecida nesse doar, e ela controla as pessoas nesse doar, e não necessariamente ela está ali só emanando. Porque esse doar, quando a pessoa já alcançou uma evolução, é um doar sem pedir realmente nada em troca, é simplesmente emanação. Então, aqui, para você realmente manifestar, você precisa receber. E o pedir alguma coisa, muitas vezes, é muito mais difícil do que doar. Então, esse passo de manifestar, você precisa se tornar esse cálice receptivo, abrir o seu aspecto feminino, né? Que pode realmente receber, se tornar receptivo. Então, a gente vê que a gente coloca todos esses elementos em ação, né? Aí, o masculino, o feminino, o tempo todo, para manifestar, para precipitar o que a gente quer na nossa vida. Bom, eu espero que você tenha se beneficiado com esse vídeo. Então, se você gostou, dá um like aí e compartilha. E me segue aí nesse canal, se inscreve no meu canal e no Facebook é Cristina Camargo BH e no Instagram também. Ótimo dia para você. Namastê.